Bom dia. Diz aqui o Instagram que está informando meus seguidores de que eu iniciei um vídeo ao vivo. Continue, estamos chamando mais seguidores para ver seu vídeo. Que bom que o Instagram faz isso, né? Mas eu também sempre recomendo. Oi, Rafa, bom dia. Primeiro a entrar, que maravilha. Ó, não vale entrar e sair não, viu, Rafa? É para ficar até o fim, viu? Hein? Aproveita e me fala como é que tá o som aí, você que entrou primeiro. Está me ouvindo bem? Tá me vendo bem? Que legal você estar aqui. Bom dia também. Bom dia, Rafaelo. Sejam todos bem-vindos. Eu estava dizendo então que o Instagram ele chama as pessoas, né? Mas eu sempre recomendo, peço, enfim, que as pessoas que assistem, obrigado, Rafa, as pessoas que assistem os vídeos ao vivo, né, podem usar aí o aviãozinho da direita para convidar mais pessoas. Bom dia, Rafael. Se também não se sentir à vontade para fazer isso ao vivo, pode depois, né? Copiar o link do vídeo que fica gravado no Instagram ou mesmo lá no meu canal no YouTube, como eu falo sempre. Bom dia, Renata. Para estimular mais pessoas a ouvirem, né? Oi, Line. Oi, Tina, tudo bem? Olha aí o cafezinho, Renata. Já tomei 2 baldes de café hoje. Ontem eu fui fazer um pedal, né? Toda terça eu faço um pedal, 60, 70 quilômetros, muito bacana. Só que na volta, deixa eu tirar o somzinho da água aqui. Na volta eu acabei sendo presenteado com uma picada de um inseto, que até agora eu não sei qual é. E eu sou um pouco alérgico, né? E tomei umas bombas aí, uns corticoides, antialérgico. Daí hoje eu acordei mais sonolento do que o normal. Tomei 2 baldes de café já. Bom dia, Luciana. Bom dia, quem mais aqui que entrou agora? Moraes Santina. Bom dia a todos, tá? Bom, são 10:02, deu tempo já para quem é mais pontual entrar ao vivo, e ao longo aí da nossa conversa outras pessoas chegam. Olha, Flavinho, doutor Flavinho, bom dia, que honra ver você aqui. Oi, Lu. Luciana Tolosa, legal, gente. Só gente da melhor qualidade, só gente amiga, só gente que está interessada em autoconhecimento, autodesenvolvimento, né? E aquilo que eu sempre falo, cada um no seu tempo, cada um do seu jeito. Papo das 10, eu disse no final da live da semana passada que isso aqui que a gente faz é uma troca, né? E caiu. Acho que essa internet aqui de casa. Oi, Melina, tudo bem? Olha, eu comecei a live e ela caiu. Então eu pergunto aí para quem tá entrando se estão me ouvindo. Melina, acho que você que entrou agora na reconexão, você pode me dizer se você está me ouvindo bem? Porque eu tinha entrado com a internet aqui de casa e aparentemente caiu. Coloquei agora no 4G para ver se a gente consegue prosseguir. Você está me ouvindo bem, Melina? Está me vendo bem? É a primeira vez que acontece isso no Papo das 10. Voltou, né? Que bom. Então tá, eu vou usar meu 4G aqui. Se acabar o pacote da internet. Ah, que legal. Que bom. Legal, vamos em frente então. Voltou, legal. Foi aqui mesmo, acho que é a história, viu? Porque apareceu uma mensagem que o vídeo estava pausado. Então é isso. Bom dia a vocês, para esse que é o dia mais feliz da sua vida, o dia mais feliz da minha vida e o dia mais feliz da nossa vida, porque somos seres em relação, não é isso? Então, se eu estou bem, se você está bem, nós nos conectamos pelo coração, pela mente, pelos pensamentos, e a gente vai tornar todo o nosso entorno, né, toda a nossa volta, tudo aquilo que nos cerca, melhor.
vamos ter um dia bom e vamos proporcionar a todos aqueles que nos encontrarem, que cruzarem nosso caminho, um dia bom. E hoje eu escolhi um tema tão legal para falar, foram insights que eu tive ao longo dos meus processos de autoconhecimento e autodesenvolvimento, que fizeram toda a diferença na minha vida, e eu vou compartilhar com vocês. Eu preparei bastante coisa, como eu sempre digo, eu não sei exatamente quanto tempo vai levar, né, a nossa transmissão. O André Trigueiro, que eu já mencionei aqui, ele é muito certinho, assim, ainda estou para investigar a personalidade dele, mas eu tenho aqui segundo o Enneagrama, né? Mas eu tenho aqui alguns palpites, mas ele é assim, é das 9 às 10 certinho. Aliás, foi por isso que eu coloquei o papo, né, das 10 às 10, porque eu honro muito o papo das 9 do André Trigueiro, que ele faz todo dia, e aí coloquei na quarta depois que ele termina lá, até porque eu gosto de assistir, né? E para que a gente desperte para o assunto de hoje, eu vou lançar uma pergunta, tá? E é uma pergunta simples, mas que talvez leve aí algum tempinho, um tempo curto para vocês pensarem e encontrarem a resposta. Do momento que vocês acordaram até agora, 10h06, quantas escolhas vocês já fizeram? Ah, não vem dizer que não foi nenhuma, não. Não vem dizer que não foi nenhuma, não. Ó, vou dar algumas sugestões que podem ter acontecido. Primeiro, o despertador tocou e você fez a escolha por levantar de imediato, ou você fez aquela escolha por colocar ali um atrasozinho e tal, mais 5 minutinhos de soneca? Você escolheu levantar pelo lado direito ou pelo lado esquerdo da cama? Você escolheu colocar a perna direita no chão primeiro ou a perna esquerda? Você escolheu ir direto para o banheiro para escovar dente ou ir na cozinha tomar um copo de água? Qual a roupa que você escolheu para usar na manhã de hoje? Você primeiro escolheu escovar os dentes ou pentear seu cabelo? Ou quem sabe tomar banho? Tá vendo como a gente faz escolhas o tempo todo na nossa vida? Só que essas escolhas que eu tô falando são escolhas do dia a dia, são escolhas corriqueiras. O Flávio disse que já fez umas 30, né? Em algumas horinhas do dia ele já fez 30 ou mais escolhas, né? E veja bem que eu perguntei só das últimas horas. Imagina se eu perguntasse para você quantas escolhas e quais escolhas você fez ao longo da última semana, ou ao longo do último mês, ou ainda ao longo da sua vida inteira. Ocorre que nós, seres humanos, nós somos seres pensantes. Nós somos seres dotados de uma inteligência que é ímpar, né? Dentre os seres orgânicos, é uma inteligência única que nos permite fazer determinados tipos de escolha. E aí você vai falar, não, eu sou dos animais, eu também sou, tem 2 cachorrinhos aqui atrás de mim no chão, e eu amo meus animais, eles são inteligentes, eles também fazem as escolhas dele, fazem. Só que segundo o que eu acredito e já estudei, de acordo com a minha crença, os animais sim são dotados de inteligência, mas é uma inteligência limitada. Nós temos associados ao nosso poder cognitivo, à nossa cognição, ao nosso desenvolvimento intelectual, portanto a nossa inteligência, uma coisa chamada de consciência. Nós somos os únicos seres que têm, segundo eu acredito, tá? Sem ofensas, e aí você pode comprar a minha crença ou não, dotados da consciência. A consciência de quê? Consciência da nossa própria existência. Como seres únicos e individuais, espíritos encarnados, que têm uma identidade, que têm um propósito de alma, que têm uma missão de vida. Então eu acredito que nós, seres humanos, somos os únicos que têm essa característica. E se nós temos tudo isso que eu falei, que nos diferencia dos outros seres orgânicos. O que são seres orgânicos? Aqueles que nascem, bom dia quem está entrando, oi Valquíria.
A quem está entrando, bom dia. Me perdi. Sim, se isso é o que nos diferencia dos seres orgânicos, o que são os seres orgânicos? São aqueles que nascem, se desenvolvem, crescem, se reproduzem, envelhecem e morrem. Então, se nós temos essas características que eu falei, nós somos capazes de fazer as nossas escolhas. E também, segundo o que eu acredito, nós somos dotados de algo que se chama livre-arbítrio, que é nada mais nada menos do que justamente a liberdade de fazer a nossa escolha. Nós somos livres para fazer isso. Nós somos livres para sempre exercer esse atributo de poder escolher. Uma liberdade que não é absoluta, porque enquanto seres em relação à nossa liberdade de escolha, portanto a nossa liberdade de agir, ela termina onde? Aonde começa a do outro. Então a liberdade para que a gente possa exercer as nossas escolhas, ela é relativa e não absoluta. Existe uma situação em que a gente diz, eu acredito, que nós gozamos de liberdade absoluta. Eu vou falar um pouquinho mais na frente. Mas via de regra, a nossa liberdade ela é relativa em relação ao próximo, e ela também traz sempre, invariavelmente, consequências e responsabilidades. Autorresponsabilidade, tá? Então a minha escolha me traz uma autorresponsabilidade. Não dá para terceirizar, a responsabilidade pelas minhas escolhas e jogar para os outros. Mas o que acontece com a gente? Nós mesmos limitamos o nosso poder de escolha. Nós, sem saber, limitamos o alcance desse poder. Sabe o que a gente faz? A gente usa ele apenas e tão somente para fazer as escolhas dessa dimensão nossa que se chama a dimensão corporal, a dimensão física. Que, como exemplo, eu falei agora há pouco, o que comer, o que vestir, se a gente ampliar um pouquinho isso, qual a profissão seguir, com quem me relacionar. Percebe que tudo isso tem a ver com a nossa dimensão física, tem a ver com o comportamento, portanto, aquilo que é concreto na nossa existência. Aliás, eu acabei de fazer um post, depois vocês podem conferir, aqui mesmo no Instagram, em que um homem pergunta a um mestre, por que nós fugimos do autoconhecimento? E esse mestre, que está representado ali na imagem que eu postei por um índio, um sábio, vamos dizer assim, responde: porque temos medo de acessar o nosso poder. Nós temos mais medo da nossa luz do que das nossas sombras. Então hoje eu vou trazer para vocês um poder que talvez, apenas talvez, nós tenhamos sim medo de usar, medo de usufruir, que é o medo de exercer o poder da escolha que nos cabe. Um poder que é nosso e que talvez a gente não use em sua plenitude, em toda a sua capacidade. Tudo bem até aqui? Então, se eu te dissesse nesse momento que além daquelas escolhas corriqueiras do dia a dia, relacionadas à nossa dimensão física, nós também pudéssemos fazer escolhas nas outras dimensões do ser integral que somos. E eu já usei esse termo várias vezes aqui em bate-papos com vocês, que nós somos seres integrais. Oi, Leozinha, conseguiu chegar, que bom. Que nós somos seres integrais, nós não somos somente um corpo físico, correto? Então nós temos pelo menos mais 3 dimensões, e a gente vai falar delas já já. Então como assim, André? Como assim fazer outras escolhas além daquelas corriqueiras, além daquelas relacionadas ao nosso dia a dia, à nossa dimensão física corporal? Por exemplo, o que nós vamos sentir. Já parou para pensar isso? Você escolhe o que você vai sentir no dia a dia? Outra coisa, nós temos o poder de escolher o que nós vamos pensar.
Você escolhe sempre o que você vai pensar diante, vamos dizer assim, dos desafios que acontecem na sua vida, que muitas vezes você não prevê, ou na maioria das vezes você não prevê. Intrigante isso, né? E por fim, será que nós estamos exercendo o poder de nos conectarmos, de escolher como nós vamos nos conectar com a espiritualidade? Que no fim, tudo isso junto, todo esse conjunto, na verdade, vai poder mudar a nossa maneira de agir, na maneira como nós nos comportamos, na maneira como nós nos mostramos ao mundo. Olha que legal isso, né? Ou seja, como nós vamos fazer a partir de hoje as escolhas do mundo corporal? Se eu consigo trabalhar e usar o meu poder de fazer as escolhas nessas dimensões todas que eu mencionei, eu vou impactar e afetar a maneira como eu me comporto no mundo. Se eu consigo entender que eu tenho o poder de escolher aquilo que eu vou sentir, pensar e como que eu vou me conectar com a espiritualidade, eu estarei impactando o meu comportamento, a maneira como eu ajo. Por isso que a gente fala que nós somos seres integrais, porque uma dimensão dessa impacta, influencia a outra e também é impactada e influenciada pela outra. Tudo bem? Estamos juntos até aqui? Não está confuso não, né? A gente já falou sobre isso. Então vamos começar falando de uma dessas dimensões, que é a dimensão ou função psíquica, né, da emoção ou das emoções. E aí, de acordo com o que eu falei, significa então que nós podemos escolher as nossas emoções. Espera aí. Nesse momento, e eu preciso que você venha junto comigo para entender muito bem, eu te digo que vale a pena a gente trazer um conceito que você pode aceitar ou não, mas eu tenho convicção, na verdade, de que faz todo sentido para mim, de que existe uma diferença entre emoção e sentimento. Você até pode buscar no dicionário a definição do que seja sentimento e emoção e encontrar significados muito próximos, mas eu vou fazer uma diferenciação, eu vou dizer para você que não são a mesma coisa. E isso é importante para entender todo o contexto da nossa conversa nesse ponto que estamos falando dessa função psíquica chamada emoção. Então a emoção, o que seria? Seria uma reação imediata a qualquer estímulo, normalmente um estímulo externo. Seria algo que mexe com você, mas que não envolve o pensamento. Entende isso? É uma reação quase que instintiva. Estamos falando de emoção. Ora, André, se isso é emoção, o que é sentimento? Sentimento já vai envolver um certo grau de um componente que a gente chama de componente cognitivo. E também de percepção e avaliação que a gente faz de algo. Assim, emoção seria uma reação, enquanto que sentimento seria uma construção. É como se as emoções dessem origem aos nossos sentimentos. E aí, enquanto que as emoções se referem justamente a uma reação instintiva, uma espécie de uma resposta neural sobre a qual nós, via de regra, não temos controle, tal como choro, riso. Os sentimentos, em geral, refletem como a gente se sente frente a uma emoção. Explica melhor, André. Vamos lá. Os sentimentos, de acordo com isso que eu estou dizendo para vocês, eles são mais duradouros. E muitas vezes, eles são fáceis da gente esconder. Porque se a emoção está ligada ao corpo, ao exterior, o sentimento faz parte do nosso universo interno, da nossa mente, do nosso interior. Por que eu estou falando mente? Porque eu já expliquei que sentimento tem um componente cognitivo, pensamento. Vamos dar um exemplo simples. Alguém te conta uma piada, daquelas assim que você, imediatamente ao ouvir, você cai na gargalhada, você ri.
Isso seria uma emoção automática, que vai ser traduzida no seu rosto, na sua expressão, nos seus lábios, na sua respiração. Tudo bem? Isso seria emoção, porque se trata de algo que foi reativo e instintivo a algo que você ouviu, algo do exterior. Tudo bem? Agora, rir, ter aquele momento de dar a gargalhada, vai levar você a qual sentimento? O que aquilo vai levar você, o que aquilo causa em você? De uma maneira mais duradoura, talvez para o resto do seu dia. Aquela gargalhada no início da manhã, talvez te traga um sentimento de leveza para o resto do dia. Olha que legal isso. Conseguem perceber a diferença? Um outro exemplo não tão simples assim é quando nós passamos por alguma situação de dor, que é uma situação pontual, por exemplo, a perda de uma pessoa, de um ente querido muito próximo de nós, né? E nós trazemos a emoção do choro. Então, ao invés do riso, a gente traz aquela emoção do choro. Um choro copioso, talvez, um choro desesperado. E aí, o nosso corpo, nesse momento, ele está refletindo exatamente essa emoção. Tem gente que, inclusive, desmaia diante de situações de dor muito impactante, correto? Agora, qual sentimento advém disso? E aí sim é que a gente vai estar olhando mais para o nosso interior. Porque esse componente da emoção, que é algo meio que instintivo e reativo, vai causar dentro de nós, talvez, um comportamento, uma condição interior mais duradoura, que no caso da dor a gente chama de sofrimento. É quando nós não conseguimos nos livrar daquela emoção de dor, transformamos isso num sentimento e a gente passa a perpetuar essa dor naquilo que eu gosto de chamar de sofrimento. Eu sempre faço essa diferenciação nas minhas palestras, nas minhas exposições. Dor é obrigatório, sofrimento é opcional. Porque o sofrimento é quando nós perpetuamos uma dor. Faz sentido para vocês isso? E como eu falei antes, não é possível que a gente consiga esconder esse sofrimento? Que a gente traga uma aparência de que está tudo bem, mas no fundo não está? Então essa é a diferença de dor e sentimento. A emoção é muito fácil da gente perceber, porque a emoção nos leva a acelerar a respiração, os nossos músculos se contraem, o ar parece faltar nos pulmões, tanto em momentos de, vamos dizer assim, de uma grande gargalhada, como de uma grande, de um grande choro, né? Isso são apenas alguns exemplos. Então você pode me ver tendo uma emoção. E eu já mostrei para vocês aqui algumas vezes as minhas emoções. Quando eu estou falando aqui na live, de repente eu choro, eu paro de falar, minha boca treme. Vocês não veem toda a minha emoção, mas vocês veem parte delas, né? Pode ver o que passa na minha cara. A pele nossa pode mudar, os movimentos podem, mas o sentimento que aquela emoção pontual, momentânea, reativa e instintiva me trouxe, vocês não conseguem enxergar. E eu garanto para vocês que ela é muito duradoura. Esse sentimento dura mais. Tudo bem? Porque esses sentimentos são as sensações que vêm lá no nosso fundo. E se você não quiser que alguém jamais saiba o que você está sentindo, você vai conseguir fazer isso. Quem passa por uma profunda tristeza, por exemplo, pode perfeitamente se enganar e enganar o próximo, como se nada tivesse acontecendo, como a gente falou. Quando a gente fala de emoção, a gente fala daquilo que nos faz, por exemplo, pular de alegria, sorrir, de forma involuntária, frente a uma conquista, por exemplo. Agora, existem emoções que não são assim tão alegrezinhas, não estão muito relacionadas ao sorriso. Vou te dar um exemplo. Imagine que você está numa situação, talvez caminhando no meio de uma floresta, e você se depara, de uma hora para outra, com um leão.
um leão enorme rugindo na sua frente. O que vai acontecer via de regra? Talvez, ou provavelmente, você vai paralisar por um instante. A sua pálpebra vai começar a tremer, vai se elevar. A sua pupila vai dilatar. E aí você encara essa fera enquanto o seu cérebro cuida de desviar o sangue para o seu corpo em direção às suas pernas. E antes que você pense muito, você já se vê correndo ou fugindo daquela situação. Percebe que tudo isso é uma emoção que causou? Não houve tempo de você pensar, porque aquela emoção é muito forte. E será que nós teríamos como controlar essa emoção? Ah, não, André, se eu tivesse nessa situação, eu teria total controle da minha emoção, eu ia ficar parado lá, ia ter tempo de pensar, ia ter tempo... Não teria, porque a emoção é isso. A emoção é algo instintivo. Oi, Giga, tudo bem? Bem-vindo. Oi, Sandra. Tudo bem? Então me parece que não, que nós não temos esse controle diante de algumas situações, de alguns estímulos externos que vão nos trazer determinadas emoções. Agora, o que eu posso fazer a partir de hoje, a partir da nossa conversa, é entender que essa emoção vai me trazer um sentimento. Esse sentimento eu posso escolher. O que eu vou fazer dali para frente, com o impacto que aquela emoção me causou, é uma escolha que nós podemos fazer. Eu vou trazer para vocês um conceito de que existem, em nós, seres humanos, 5 emoções básicas. Não sei se vocês já ouviram falar disso. Alguns falam em 7. Eu vou trazer as 5. E aí depois eu comento quais são essas 2 que alguns autores falam, que seriam 7 emoções básicas nossas. Primeiro é medo, que é um mecanismo de proteção natural nosso, tanto contra perigos reais como aqueles perigos inconscientes. E essa emoção do medo, embora possa parecer uma vulnerabilidade, uma fragilidade nossa, não é. Ela é extremamente importante para a nossa sobrevivência. Ela gera, inclusive, criatividade e leva à ação, que foi o que aconteceu no exemplo do leão que eu falei para vocês. A outra emoção básica é a raiva. E aí também, normalmente, a gente fala da raiva como algo ruim, como uma emoção ruim, mas não é, ou não necessariamente deva ser. A raiva, ela pode nos impulsionar a agir. Ela pode estimular uma mudança de comportamento, de pensamento ou de situação na nossa vida. E a raiva também pode nos ajudar a colocar alguns limites naquilo que nós estamos fazendo. Tudo bem? A outra emoção é a tristeza, que via de regra sinaliza quando algo já não faz mais tanto sentido na nossa vida. Ela nos auxilia, olha só que legal isso, nesse processo de perdas e decepções. E ela pode servir para que a gente descubra novas coisas, novos caminhos, novas fontes de felicidade. Isso é sempre o lado positivo dessas 5 emoções básicas que eu estou trazendo para vocês. A próxima emoção é a alegria. A alegria é um aumento de energia, é um aumento de motivação que nós temos, que vai contribuir para que a gente tome decisões mais saudáveis. E a última é o amor. E o amor seria como um guarda-chuva que engloba todas essas outras emoções básicas que eu citei. Como eu falei, além dessas 5, que é raiva, cadê a outra? Medo, raiva, tristeza, alegria e amor. Alguns autores trazem outras 2, que é a surpresa e o desprezo. O desprezo também pode aparecer como nojo. Então, essa diferença posta que eu coloquei entre emoção e sentimento, que eu espero que vocês tenham entendido, nos leva agora a falar só dos sentimentos. A gente falou bastante das emoções, então vamos focar rapidinho aqui nos sentimentos. E um dos caminhos para que a gente possa se autoconhecer,
Lembra do post que eu acabei de comentar que eu fiz hoje cedo sobre o poder que nós temos de nos autoconhecermos e acessarmos a nossa luz, que às vezes assusta e a gente prefere ficar na sombra, prefere ficar na mesmice? Então, quando nós falamos de autoconhecimento, inclui nesse processo justamente investigar o padrão de sentimentos que nós estamos acostumados a ter, que nós estamos habituados. E se eu falo de hábitos, significa que esses sentimentos, esse padrão que nós temos, eu tenho e vocês têm, de sentir, de trabalhar os nossos sentimentos, são processos duradouros e não tempestivos. São padrões que nós trazemos há muito tempo. E se nós pudéssemos escolher como nos sentir diante de uma experiência, com ou sem emoção associada? Eu, por exemplo, pela minha personalidade, inclusive considerando, bom dia, Tereza, considerando a minha personalidade segundo o Enneagrama, que é do perfeccionista, eu tenho uma emoção que se chama raiva. Essa emoção, como nós definimos antes, é algo que me vem, mesmo sem eu querer, ela toma conta de mim. Diante de situações que me desapontam, que me contrariam, que no meu modo de ver infringem regras e principalmente que denotam uma situação de injustiça ou de desonestidade. Então, assim, eu citei alguns exemplos de situações que me deixam assim realmente numa condição de sequer controlar que essa raiva chegue. Então, eu não tenho controle sobre isso. Ponto. A raiva vai vir. Agora, aí é o pulo do gato, gente. O que eu vou fazer? Qual é o sentimento que aquela emoção de raiva vai me trazer e que vai se refletir no meu comportamento? Aí eu posso escolher. Percebem a diferença? E eu falei da raiva porque ela é típica da minha personalidade, segundo o Enneagrama. Mas o Enneagrama traz todas essas emoções, que nós chamamos de paixões emocionais, para cada um de nós, para os 9 eneatipos. E por que essa raiva vem? Porque ela é um mecanismo de defesa. As paixões emocionais e as ideias fixas, que a gente vai falar já já, elas são partes integrantes dos meus mecanismos de defesa, dos mecanismos de defesa do meu ego. Mas eu tenho como controlar e escolher o sentimento que vai me habitar diante dessa emoção de raiva que me chega de maneira involuntária. O primeiro passo para que eu consiga fazer isso, e vocês também, é se livrar daquilo que eu chamo de orgulho e egoísmo. O orgulho a gente derruba quando a gente entende isso, que nós não temos controle das nossas emoções. E que quando nós deixamos nossas emoções básicas tomarem conta de nós, transformarem isso num sentimento duradouro, que vai se refletir no nosso comportamento, eu vou entender que eu estou magoando as pessoas, que eu estou fazendo mal à minha dimensão física, porque raiva, no sentido negativo do conceito raiva, destrói o meu corpo físico, traz doenças psicossomáticas. Só que para eu chegar a essa conclusão, eu preciso derrubar o meu orgulho. Eu preciso olhar para mim e falar assim, eu não estou alcançando bons resultados na minha vida, em especial nas minhas relações. E aí, se eu estou falando das minhas relações, eu estou começando a ficar preocupado com o outro, de acordo com a maneira que eu estou agindo, aí eu estou derrubando também o egoísmo. Eu estou tirando da minha frente só o meu umbigo. Não, eu sou assim mesmo, quem quiser que me ature, eu sou raivoso, quando eu vejo uma coisa errada eu vou para cima. Então, quando eu tiro o orgulho, no sentido de entender que posso e preciso melhorar os meus resultados, e também o egoísmo, quando eu olho para o outro e falo assim, nossa, eu estou sendo cruel, eu estou machucando as pessoas, aí eu abro caminho para novos sentimentos que eu vou escolher e novos comportamentos. Interessa isso para vocês?
Faz sentido isso para vocês? A gente acabou de ver lá em cima, quando falamos das emoções básicas, que a raiva não necessariamente é algo negativo. Eu posso usar a raiva como um impulsionador, como um motivador de uma ação, na verdade, de uma nova ação. Quem vai escolher se vou usar a raiva como algo negativo ou como positivo? Sou eu. É a minha opção. Mas, para chegar nessa condição de conseguir fazer essa escolha, é necessário um processo profundo e duradouro de autoconhecimento, autodesenvolvimento e expansão da consciência. Senão a gente não consegue. Sabe por quê? Porque da mesma maneira que nós criamos e temos hábitos físicos da dimensão corporal, que passam a ser rotinas em nossas vidas, de tanto que a gente repete, por exemplo, como que eu escovo meu dente, como que eu entro no box do banheiro. Vocês já pararam para reparar isso? Se não pararam para reparar isso, façam da próxima vez que forem tomar banho. Você sempre entra no box do seu banheiro da mesma maneira, com a mesma postura e mesmo movimento do seu corpo. Quando você vai vestir calças compridas ou mesmo um short, você sempre coloca a mesma perna primeiro. É loucura isso, né? Faz sentido isso para vocês? E andar de bicicleta, dirigir um carro, cruzar os braços. Faz o teste agora aí comigo. Cruza seus braços assim, ó. Faz um movimento natural, não pensa, só cruza os braços. Agora solta e tenta cruzar no sentido oposto. Troca os braços de lugar. Veja se para você isso parece algo... Eu nem consigo fazer, confesso. Parece algo natural. Você não consegue. Sabe por quê? Porque faz anos que você cruza os braços da mesma maneira. E de tanto repetir, isso virou um hábito, uma rotina na sua vida. E por que eu estou falando tudo isso? Você não estava falando de sentimentos, André? Exatamente porque a coisa funciona da mesma maneira em relação às nossas emoções e sentimentos. Nós estamos habituados a associar determinados sentimentos às emoções que nos chegam. Diante de algumas emoções, de alguns estímulos externos que nos despertam algumas emoções, eu sinto exatamente a mesma coisa sempre. Eu vou reagir da mesma forma sempre. Tudo bem? E aí a gente passa então para a próxima dimensão, que é a dimensão mental, a dimensão dos nossos pensamentos. E eu já falei aqui sobre programação neurolinguística, já falamos sobre crenças, lembra disso? Semana passada nós falamos sobre crenças limitantes, e aí vai ficar mais fácil de entender, se você não assistiu a última live, volta lá depois e assiste, que nós também criamos padrões mentais, nós também temos uma programação mental, uma estratégia que elabora pensamentos com os quais nós estamos acostumados. Aliás, o pensamento, eu mencionei lá no início da live, o pensamento é a única condição em que nós gozamos de liberdade absoluta. Não há barreiras para os nossos pensamentos. Certo ou errado? Alguém nos impede de pensar? Não, né? Então, como eu falei que os nossos comportamentos são relativos, né? A nossa liberdade de agir ela é relativa porque ela termina onde começa a liberdade do próximo. No pensamento nós não temos essa barreira. Boa reflexão, né, Sandra? Também gosto disso, né? Então, olha só. Você sabia que tudo que nós fazemos, os nossos comportamentos, são do jeito que são por conta de um programa instalado na nossa mente? E esse programa, ele não foi instalado ontem ou anteontem. Ele vem sendo instalado em nós com impacto muito forte desde a nossa infância, talvez a nossa adolescência. E ocorre que esses programas, esses padrões mentais, a maneira como a gente pensa e, portanto, como a gente vai agir de acordo com esse pensamento, eles podem ter sido bons no passado. Eles podem ter nos trazido bons resultados, mas hoje não trazem mais.
E aí cada um de vocês vai saber quais são os padrões de pensar e agir que não servem mais. Esses padrões mentais incluem aquelas questões que eu falei de cruzar o braço, de entrar no banheiro, qual roupa que eu vou usar, como que eu vou escovar meu dente. Agora, o pulo do gato de novo vem aqui. Esses padrões mentais estão associados às coisas mais corriqueiras da nossa vida, mas eles se refletem também nas coisas grandes, nos nossos grandes projetos, nas nossas grandes decisões, aquelas que podem mudar e transformar as nossas vidas. Por isso que é importante a gente fazer boas escolhas no nosso pensamento, na maneira como a gente pensa. Porque se eu tenho preguiça de algo pequenino na minha rotina, bem pequenininho, eu também vou ter preguiça de promover uma grande mudança na minha vida. Se uma nutricionista fala assim, olha, a partir de agora você precisa mudar a sua dieta, por isso, isso, isso. E aí você vai falar assim, ah não, mas isso dá muito trabalho. Eu estou acostumado a comer desse jeito já faz anos. Não vou fazer isso não. Você vai levar essa preguiça, esse pensamento de que algo para mudar dá trabalho, para todas as coisas da sua vida, para as coisas grandes da sua vida. E ao falar sobre pensamentos que eventualmente nos limitam, a gente está falando das crenças, assunto da live da semana passada. Você não vai conseguir, você não é capaz, lembra disso? Você está velho demais, para de sonhar, não é hora de tentar recomeçar e tantas outras crenças que nós falamos na semana passada. São programações que nós trazemos na nossa mente, na nossa dimensão da razão, na função psíquica, como diria Jung, da razão. E algumas técnicas existem para a gente ressignificar essa programação mental. Uma delas é focar não no certo e errado, não no bom ou ruim, não no grande ou pequeno, mas nos resultados que estamos alcançando. Então, se você se sente incapaz, fraco, se você sente que alguma mudança na sua vida é difícil, tente se lembrar de algum momento na sua vida, no passado, em que você precisou de força, em que você precisou de estímulo, e que você precisou de agir rápido, e você conseguiu fazer isso. Usou quase que instintivamente seus dons e seus talentos. E aí você vai dizer para você mesmo, sim, eu sou capaz. Eu já fui capaz de superar uma doença no passado, uma doença séria. Então eu sou capaz de superar agora essa nova doença que chegou para mim. Existiu lá atrás uma boa estratégia que você usou, uma estratégia mental, mas de repente, quem sabe, você esqueceu essa estratégia. Então tenta se lembrar e escreve, anota tudo. Faz uma lista de todos os momentos na sua vida em que as estratégias mentais que você usou para solucionar um desafio, para transpor um desafio, funcionaram. E se apegue a elas, traga elas de volta. Sabe por quê, gente? Porque é possível a gente reprogramar a nossa mente. E o primeiro passo para isso é olhar para si. Por isso que eu estou falando, olha para os seus padrões, olha para as suas crenças, olha para o seu passado e resgate de lá o seu poder de fazer boas escolhas na hora de pensar. Se nós nos conectarmos o tempo todo com as coisas do passado que não nos trouxeram bons resultados, remoendo essas coisas, trazendo elas para o nosso presente o tempo todo, nós vamos trilhar um caminho provavelmente de fracasso. Em especial nas coisas pequenas da nossa vida. O Marco Meda fala muito disso. Qualquer coisa, tudo. Se eu sou preguiçoso em qualquer coisinha, eu vou ser preguiçoso em tudo. Se eu vou ser raivoso em qualquer coisinha, eu vou ser raivoso nos momentos maiores e mais importantes da minha vida. E assim por diante. Esses padrões de pensamento, eles estão instalados e gravados no nosso inconsciente.
Então, talvez a gente nem se dê conta, a gente não tem controle desse programa mental. Eles vêm, simplesmente vêm, como um piloto automático. Sabe aquela história? Você não pensa antes de agir, apenas age. E depois se arrepende, né? E mesmo se arrependendo, no dia seguinte você faz igual, diante da mesma situação, né? Então, sobre as emoções e sentimentos, juntando com esses padrões de pensamento, preste atenção nas coisas que você faz, como você age, o que te tira do sério, o que te deixa com preguiça, o que te motiva, o que te limita. E anota. Anota sempre os padrões que você usa em todas as situações. Uma outra coisa importante que fez todo sentido na minha vida, presta atenção, tem que ter muito cuidado quando eu vou falar sobre isso. As pessoas com as quais a gente convive, ou seja, as nossas relações. Você sabia que você, via de regra, não é questão fechada, mas via de regra você é resultado da média das 5 pessoas mais próximas de você com as quais você convive? E aí, diante dessa informação, a pergunta a seguir é: como são essas pessoas? Elas nutrem dos mesmos valores que eu? Elas são pessoas positivas ou negativas? Bom dia, Pedro. Bom dia, Lene. Essas pessoas são ativas ou são pessoas que são preguiçosas? E eu não estou falando só das pessoas da nossa família, não. Oi, Ethel, tudo bem? Não, só da nossa família. Isso inclui as pessoas do nosso trabalho, do nosso círculo de amizade, a galera do bar. Vou repetir, nós somos a média das 5 pessoas que nós convivemos mais. Então, o que elas pensam, nós somos a média. O que elas sentem, nós somos a média. Como elas agem e se comportam, nós somos a média. E aí eu te pergunto, qual é o modelo que hoje você segue? Quem são as pessoas que você modela? E eu não estou dizendo que é para a gente se afastar, não. E o André está falando para me afastar da minha família. Não é isso, né? Eu estou falando para que a gente se atente a isso. Porque se as pessoas que nos cercam, né, essas 5 mais próximas da gente, não nos dão bons modelos a seguir, a gente vai buscar outros modelos, de pessoas de sucesso, de pessoas positivas, sem necessariamente ter que abandonar essas pessoas. Mas eu preciso ter atenção para isso. É pegar alguém de sucesso e modelar. Como que essa pessoa fez para atingir esse ponto que me interessa chegar? Vai lá e modela. Segue os passos que ela seguiu. Existem pessoas de sucesso, por exemplo, que escrevem livros autobiográficos, como Steve Jobs, contando toda a sua história, toda a sua trajetória. E isso em todas as áreas da vida. Tem o Steve Jobs, que é da área lá do computador, de empresarial, de sucesso, de dinheiro, mas tem mestres na área do autoconhecimento, de autodesenvolvimento. Basta que a gente se identifique com essas pessoas e que a gente modele, que a gente siga um modelo. Não é copiar, é modelar, é servir de modelo. Tem um detalhe importante. É possível que quando a gente decida fazer isso, quando a gente decida mudar alguns padrões, tanto de sentimentos como de pensamentos e, portanto, de maneira de agir, que a gente se sinta um pouco perdido. Sabe por quê? Porque nós estávamos, como eu falei, acostumados a fazer a coisa sempre do mesmo jeito. E aí, na hora de mudar, a gente fala assim, nossa, e agora? Não sei como fazer. Estou perdido. E agora? E agora? Nada. Absolutamente nada, porque isso faz parte. Você vai encontrar um mestre, você vai encontrar um mentor, e não necessariamente precisa ser uma pessoa física, pode ser um livro, pode ser um filme, pode ser uma pessoa próxima de você, pode ser uma pessoa que você nunca viu, que você descobriu na internet, que você começou a seguir, e de repente você está fazendo formações e cursos com essa pessoa. Tudo bem? Então, se sentir um pouco perdido faz parte do processo. A gente falou também em algumas lives atrás sobre a jornada do herói.
Fazendo um paralelo com o Senhor dos Anéis. Você está lá vivendo no seu mundo comum, recebe um chamado para uma aventura, que na verdade é uma grande aventura de autoconhecimento e autodesenvolvimento. Você inicialmente recusa esse chamado porque você tem medo, e aí depois você chega até você um mestre que vai falar: não, vem comigo, você não está sozinho. E aí você cruza o limiar e parte para essa aventura. É a mesma coisa na hora da gente exercer o poder das nossas escolhas. De escolher como eu vou me sentir diante das emoções, de como eu vou pensar e de como eu vou agir. E aí eu trago, por fim, depois de falar das emoções e sentimentos e da maneira de pensar, como que nós vamos então fazer as nossas escolhas para nos conectarmos com a nossa última dimensão, que é a dimensão espiritual. Juntas, essas três dimensões, né, elas vão, tanto a dimensão das emoções, sentimentos, como a da razão, que são os pensamentos, e a da nossa espiritualidade ou intuição, né? Essas três dimensões, elas vão se refletir na maneira como nós agimos e nos comportamos. Por isso que nos interessa. E essa dimensão sutil da espiritualidade não necessariamente tem a ver com religião, até pode ser que o seu caminho para se conectar com a sua espiritualidade seja por meio da religião. Mas eu gosto mais de falar dessa conexão interior, dessa jornada do autoconhecimento profundo, em que nós vamos olhar para o nosso passado, nós vamos olhar para as nossas feridas, para a nossa criança ferida, para os traumas que nós carregamos e dos quais a gente já falou e vai continuar falando no Papo das 10 várias e várias vezes. Por que não dizer também, falar dos nossos ancestrais, de quem veio antes de nós, a começar pelos nossos pais, e aí a gente estaria falando sobre constelação familiar sistêmica. A espiritualidade ela é tão importante que ela está no topo da pirâmide dos níveis neurológicos do Robert Dilts dentro da PNL, Programação Neurolinguística. Nós já falamos sobre isso também em outras lives, né? Porque lá em cima, com a espiritualidade, quando nós conseguimos nos conectar de forma saudável e equilibrada com ela, nós descemos derrubando e ressignificando tudo aquilo que nos limitava, que nos trazia resultados pífios na nossa vida. E sim, essa também é uma escolha. Também é uma escolha sua, como você vai se conectar com a sua espiritualidade. Por buscas a processos de autoconhecimento e autodesenvolvimento, talvez, que é tudo que a gente faz aqui, às quartas-feiras, no Papo das 10. André, a gente está terminando, tá? Eu curti muito tudo isso que você falou. Mas qual seria a melhor dica que você poderia me deixar para mim que quero mudar um hábito, uma rotina, uma maneira que eu carrego e que eu tenho sempre de sentir e reagir a uma emoção? Um padrão de responder a um programa mental por meio dos meus pensamentos. Uma dificuldade que eu tenho em me conectar com a espiritualidade. Eu tenho dificuldade de meditar, André, que é uma técnica que me leva a atingir estado de presença, que a gente chama de mindfulness. Eu tenho muita dificuldade, eu tenho dificuldade de ler. Eu tenho preguiça de assistir a uma live de 40, 50 minutos. Eu tenho preguiça de me jogar em cursos e formações. Como que eu faço tudo isso? Escreve aí. 21 dias. Eu proponho que você faça para si mesma, para si mesmo, o desafio dos 21 dias. Estabeleça uma meta para você de um novo comportamento, de um novo hábito, de uma nova rotina, de uma nova maneira de pensar, de uma nova maneira de sentir. Que significa? Quem entendeu o que eu falei? Uma nova maneira de sentir, ou seja, uma nova maneira de reagir às emoções que me chegam, e cumpra esse novo durante 21 dias. Pode ser qualquer coisa. Eu vou passar 21 dias sem comer doce, eu vou passar 21 dias caminhando, eu vou passar 21 dias sem reclamar. Eu vou dar um exemplo para vocês. Desculpa a palavra, mas é um exemplo babaca. Mas ele ilustra tanto o que eu estou dizendo para vocês.
Eu moro num prédio, no meu andar, tem 4 apartamentos. E de um lado tem os elevadores, do outro tem uma porta que dá acesso à escada. A minha irmã Cristina, se estiver aqui, ela vai dar risada. Essa porta que dá acesso à escada, na verdade são 2 portas de ferro, ela se chama porta corta-fogo. E tem uma placa enorme assim escrita: mantenha essa porta fechada. O que acontece? Essa porta está sempre aberta. Eu não sei quem é do meu andar que sempre deixa essa porta aberta. E aí, como eu já falei lá no início e vou repetir, isso está, para mim, segundo os meus padrões, contra as regras, contra as normas. Não me parece justo que alguém coloque a minha vida em risco deixando a porta corta-fogo aberta. Porque se pegar fogo no prédio, talvez eu seja prejudicado. Entendem isso? Qual é a emoção que me vem? Raiva. Essa eu não controlo, já falei, ela me vem. Qual é o sentimento que me traz essa raiva? O sentimento de que eu preciso dar o troco, que eu preciso ensinar essas pessoas a fazer o certo. Aí eu pego aquela porta, e eu juro, eu já fiz isso, eu não tenho vergonha de dizer não. E aí eu bato ela com bastante força, como se as pessoas pudessem ouvir aquele barulho e falar: nossa, eu esqueci a porta aberta, agora eu vou fechar. Ou então eu vou lá e coloco um aviso. Veja bem, eu não sou síndico do prédio, eu vou lá e coloco um aviso na porta. Essa porta tem que ficar fechada de acordo com o aviso que está ali em cima, a plaquinha que está ali em cima. Resolve isso. Vocês percebem a energia que eu estou colocando em cima dessa questão? Que não vai mudar. Porque a pessoa que deixa a porta aberta continuar deixando a porta aberta. Porque ela tem as crenças dela. Ela tem as visões de mundo dela. Aí, o que eu faço? Eu trago para a razão e falo assim: não, vamos analisar com cuidado a situação, ela não é tão perigosa assim, eu não vou conseguir mudar essa pessoa, então eu vou passar 21 dias sem me importunar com a porcaria da porta aberta. E foi o que eu fiz. E hoje eu passo por aquele corredor e a porta está aberta e eu não me incomodo mais com aquilo. Pode até ser que a raivinha venha, mas eu não deixo ela tomar conta de mim. Faz sentido isso para vocês? É um exemplo pequeno, mas como eu disse, qualquer coisa, tudo. Se eu pegar esse exemplo para mim mesmo e transformar essa rotina em todas as grandes questões da minha vida, eu não vou mais deixar a raiva literalmente, estragar as minhas relações mais caras, as mais importantes para mim. E faltando 2 minutos para as 11, eu não sou de fazer isso, é a primeira vez, aliás, que eu vou fazer, mas ontem à noite eu fui ler uma mensagem desse livrinho aqui, ó, chama Minutos de Sabedoria, é do Torres Pastorino, né? Eu gosto muito de pegar esse livrinho e abrir aleatoriamente, e nunca é aleatoriamente, porque eu sempre abro em algum lugar que tem alguma coisa que eu estou precisando ler. E aí ontem à noite eu abri, li uma mensagem e por alguma razão eu falei: eu vou encerrar a live de amanhã, o Papo das 10, lendo essa mensagem. Vocês me permitem fazer isso? Não tem nenhum cunho religioso na mensagem, mas tem uma informação, tem um recado que talvez faça tanto sentido para vocês como fez para mim, tá bom? E ele fala o seguinte: assim como os universos foram criados pela palavra de Deus, também nossos pequenos mundos individuais são criados pelas nossas palavras. E as palavras são a manifestação dos pensamentos, a fim de criar um mundo de paz, beleza, estamos falando de emoção e sentimento, de saúde e felicidade, através dessas palavras amáveis e delicadas, corteses e animadoras. Lembre-se de que, uma vez proferida uma palavra, nada mais a destrói. Então, que tenhamos boas palavras para nós mesmos a partir de hoje, que tenhamos bons sentimentos, sentimentos controlados diante das emoções que os fatores externos nos causam, que cada um consiga encontrar a melhor maneira de se conectar com a espiritualidade, com essa dimensão sutil que nos habita, quer queiramos ou não,
E que, portanto, ao fim disso tudo, nós tenhamos novos e mais saudáveis e equilibrados comportamentos, que vão nos levar, com certeza, a uma vida mais próspera e mais feliz. É o que eu desejo para vocês. Obrigado por me ouvirem e até quarta-feira da semana que vem, se Deus quiser. Obrigado aí pelos comentários. Eu fico muito feliz de ler isso. Feliz, né? É uma emoção que é instintiva de ver vocês aqui e ver vocês escreverem o que vocês estão escrevendo no chat e que vai tornar o meu dia um dia muito especial, porque eu vou carregar esse sentimento dentro de mim de felicidade plena. Obrigado por isso, obrigado por essa troca. Até semana que vem. Tchau.